vai ser mais fácil. Vamos ver aqui. Z igual a 5x² mais y. E xy varia de 1 pela ali, para ali. Muito bem. Então, ele quer saber os valores dos DZs, dos delta Z, do delta Z e do DZ. Muito bem. No contexto, a gente tem que entender o que que é o DZ e o que que é o delta Z. Porque se eu for falar do delta X e do delta Y, eles, de certa forma, aqui para o contexto do problema, são iguais ao dx e o dy. Uhum. Mas o dz não, porque o dz é a função que vai que depende de x e de y, né? Uhum. Então, tá aí uma distinção entre a variável dependente e independente de fato. Vai ser tipo ó, normalmente quando tu tem assim uma equação um pouco mais elaborada nessas matérias, ela é semelhante à equação do plano, tá vendo? Esse padrão aqui, derivada aplicada no ponto, né? Vezes o diferencial. Pô, isso aqui é igual à equação do plano, né? Tá. Certo? Então, em outras palavras, você vai ter que colocar o ponto nas derivadas, é isso que esse termo indica, né? Esses termos indicam. Então, obviamente, você vai ter que derivar e colocar um desses pontos aqui. Qual? Esse, é óbvio. Esse aqui é o x0, y0. Vou chamar de p0. Beleza? Tá. E agora, quem que é o dx e o dy? É o próprio delta x. Então, dx vai ser o próprio delta x, que vai ser o x final menos o x0. Ou seja, essa diferença de 0,5 aqui na hora do x, certo? Sim. Isso. Essa diferença em relação ao ponto conhecido. Uhum. Então tá. Eu acho que tu consegue se virar com isso aí, beleza? Tá.
Pronto. Pronto, aqui tá. Vejamos, senhor. Lembre-se que nesse assunto em específico, o dx e o dy nunca vão ser negativos, tá? Ou melhor, isso, o dx e o dy. Então você jogou os valores e achou um valorzinho para DZ, um valorzinho pequenininho, que é o esperado. Muito bem. Vamos ver se no contexto. Veja, nós ainda estamos no contexto de DZ. Como você. De diferenciais, como você percebeu, são valores bem pequenos. Ou seja, que Uhum, podem estar associados a erro. Até se você tivesse feito uma matéria de erro, assim, de medidas físicas na faculdade, você veria que a uhum. equação é a mesma que você está trabalhando aí. Tipo em estatística? Ou não? Não, medidas físicas de laboratório mesmo. Você Ah, tá. provavelmente teve Tá. matéria experimental, né? Aham. Algumas faculdades têm uma matéria antes que tem a ver com laboratório, e daí lá a gente aprende a teoria de erro. E na teoria de erro a gente aprende essa equação aqui, basicamente. Tá, entendi. Bem, lê esse enunciado e vê se você consegue criar alguma ideia para resolver ele. Note Tá. que continua sendo a mesma estratégia da anterior, matematicamente falando, né? Uhum. Tá. Então vá lá. Tá.
Aqui, basicamente, tipo, o que eu tenho eu preciso calcular a área, que é a base vezes a altura, e basicamente eu teria como a medida do x0 e do x e do y0 como 30 e 24, certo? E daí o delta x e o delta y seria o 0,1 centímetros, seria isso? Na verdade, você não está interessado na área. Você está interessado no erro da área. Ou Uhum. seja, você está interessado no dA. E como o teu A depende de x e de y, então, né? Tá, tá. Então,
Tá, então acho que é isso daqui. Manda aí. Muito bem, só tem um negócio que eu não entendi, que são as derivadas. Uhum, Você derivou o C sobre o L e derivou o L sobre o C. Largura e comprimento, né? Sim, aqui. uhum, Perfeito. É, 5,4 centímetros quadrados. É um valor razoavelmente grande, né? uhum. Mas, mas quando a gente pensa em centímetros quadrados, né? Se a gente for pensar em metros quadrados, isso é um número bem pequenininho. Sim. Beleza. Então tá bom. Bora pra próxima. Ó, eu acho que é possível que seu professor cobre algo parecido, né? Porque ele cobra uns negócios mais complicados nessa lista aqui. Sim. Tipo essa aqui. Deixa eu pôr aqui. Ioiô. Porra, nem eu via ioiô no curso de mecânica clássica. Ah, É um negócio muito difícil de calcular. sim. Mas de toda forma já está calculado. Aham. Bem, então, assim, tirando o fato de ser um ioiô, continua sendo aquela mesma teoria. A única coisa que tu precisa fazer é uma derivada. Uhum. A ideia é essa.
Tá, acabei aqui. Demorou, mas enfim. Tem problema não. A derivada era para ser mais longa mesmo. Só acho que, né, na prova você vai precisar de um pouco mais de velocidade, certo? Sim. Então, é isso que eu tô pensando. Eu preciso ser um pouco mais rápido. Sim. Ainda mais se eu for demorar muito, por exemplo, para ficar fazendo os desenhos lá de quádricas, cônicas, tudo mais, igual eu demoro, não vou ter todo esse tempo na prova. Mandei? Pronto. Tá, você derivou em termos de Rzão, Rzinho. E ambos tinham caras embaixo, né? Então tu teve que fazer a regra do quociente. Uhum. Tá. Daí na outra foto tem as derivadas, certo? É, essas contas com número, né? Ferro. Bem, vamos Uhum. para alguma coisa que não envolva número, senão isso aqui é ruim. Mas pelo menos tu me mostrou que tu tá concentrado. Você está concentrado, cara. Então preste Tá. atenção nisso. Você não precisa não achar que, ou melhor, você não precisa achar que você vai perder coisa na hora da prova, detalhes assim, não. Você tá concentrado pra caramba. Uhum. Deixa eu pegar aqui alguma coisa agora de plano tangente. É, tá, isso aqui eu normalmente não te cobro, então eu vou te cobrar hoje, vai, Kenny. Determine por um ponto P0, ou seja, ele está querendo as equações de plano tangente genéricas, né? Então a única coisa que você precisa lembrar aqui é qual é a equação do plano tangente, né, por Sim. meio de derivadas, que é o que você já está trabalhando hoje o dia todo, é isso aqui. Uhum. Só que a gente não vai jogar um x0, y0 e z0 na equação, a gente vai deixar em termos desses caras, entendeu? Ou seja, ah, bem, na verdade, mais ou menos, né? Porque eu falei besteira, esquece o que eu falei. Você vai ter que jogar valores x0, y0 e z0. Você tem esses caras aqui. Claro, o único cara que você não tem por enquanto é z0, mas a única coisa que você precisa fazer é jogar esse x e y aqui e descobrir quem é, né? Que nesse caso vai dar -1, o z0, certo? Uhum. Isso. Então, então vai lá, que os números são mais simples de trabalhar. Tá.
Tá, acho que eu consegui aqui. Aí, mandei. Certo? Você encontrou o menos um, daí você fez as derivadas e já jogou nas derivadas, daí você colocou na equação. Perfeito. Nada a acrescentar. Perfeito. Também não vou falar que foi lento, porque você fez, pelo menos, e fez certinho e fez organizadinho. Uhum. Tá, deixa eu pegar a próxima. Que porra é essa? Duf sem som V2? Derivadas de. Ah, tá. É isso aqui, tu é muito bom, não quero ficar cobrando uma coisa que eu sei que tu é bom. Vamos cobrar derivada direcional que eu não tenho assim tanta certeza que tu é bom. Tá, Deixa eu ver aqui. Vamos ver se só pondo esse enunciado aqui tu já sabe o que tens que fazer. tá. É.
Eu lembro disso daí porque eu errei na prova. Então, Opa, interessante. é, o que eu tinha confundido na prova foi justamente esse negócio aí do P e do Q, né? Normalmente a gente tem que calcular a derivada direcional aí, né? Com o U, né? O vetor gradiente. Só que na prova ele dava isso daí, né? O P e o Q, que, assim, você usa para calcular o vetor gradiente, né? O V, não o U direto, né? Tipo, assim, é porque eu lembro que eu acabei, tipo, vendo o resumo do ChatGPT e o ChatGPT, ele passou, sei lá, meio que uma anotação meio errada, assim, né? O... Ele tinha passado que o U, né, esse U aí que a gente usa na direção, na derivada direcional, ele seria igual a Q menos P, entendeu? Só que, na verdade, o Q menos P é igual a V, né? Sim. É, vai depender do enunciado, né? Aqui tu tens uma direção dada pelos dois pontos indicados e tu encontra o vetor em função disso. Só que Uhum. vai ter vezes que ele já vai te dar o vetor. Sim, Daí você são não duas precisa situações calcular. diferentes, não precisa calcular o vetor em si, né? Uhum. Muito bem. Tá.
Eu tô fazendo um monte de besteira aqui. Tô errando um monte de bobeira. Hum.
Aí eu Bem, tô tendo que refazer algumas vezes, algumas contas aqui. as derivadas você não costuma errar. É. Você errou a derivada? Não, não, é só porque eu tô vacilando em algumas coisinhas ali, assim, tipo, em sinal aqui, tipo, um negócio meio bobo, e daí às vezes eu tô tendo que refazer algumas coisas, apagar aqui o que eu fiz, essas coisas, entendeu? Putz. É, essa conta, por mais que tenha uma lógica diferente de resolução, não é para ser tão longa assim. Sim. Então, tá. Mas eu já tô acabando. Sem pressa, é importante fazer com convicção. Tá, acabei. Só Finalmente. mandar. Tranquilo.
ponto. E também tem outra que eu tô tentando deixar organizadinho, já que o professor, tipo, ele, ele é meio chato com relação a todas essas coisas aí, com, com o jeito que você escreve, tipo, sei lá, é meio complicado. Então, tipo, por exemplo, ele já descontou ponto porque, de acordo com ele, por exemplo, minha letra não estava muito legível, por exemplo. Eu fui fazer lá, por exemplo, a derivada lá, del Z, del X, por exemplo, dele falar, ele não entendeu o que era o símbolo que eu estava colocando ali, o del ali, ele descontou ponto. Bom, prestando atenção com relação a isso também. Muito bem, senhor. Vamos ver o que você fez aqui. Open. Dessa vez você encontrou um vetor, então, que indicava de Q para P, né? Peraí. Ah, é, isso. É o final menos o inicial. Daí você achou o módulo, deixou desse jeito. As derivadas estão aí. Daí você fez, encontrou números razoavelmente bonitinhos. Fez, fez o produto escalar. Chegou na resposta que é um escalar. Ahn, sim, sim. Daí ficou fácil de fazer a subtração aqui, porque se transformava, né, num denominador 5 também. Muito bem, vamos para a próxima. Interessante essa aqui. Não, não, não. É a mesma merda. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa, porque ela é contextualizada. Vamos ver se sem muito problema você consegue começar. Tá. Quando você achar que consegue começar, me fala. Tá. Tá. A equação seria, tipo, inversamente proporcional ao raio de uma esfera, certo? Sim, tem a ver com a esfera, exatamente. Tá. Tem a ver com o raio da esfera, exatamente. Então você sabe qual é a equação do raio da esfera, né? Que é a própria equação da esfera ali. Raiz Sim. quadrada daquela equação, né? Sim. E se é inversamente proporcional, é um sobre, né? Uhum. É essa. Tá, eu só não entendi esse negócio aí dos 120 graus. Direção do vetor. Ah, tá.
Tá, ô professor, eu ainda estou meio com uma dúvida. É, eu tô meio em dúvida sobre para que serve o 120 graus. Você falou que é o gradiente, é isso? Ah, entendi errado. O 120 graus é a temperatura no ponto, Sim. o que significa que isso pode te trazer alguma informação, né? Da temperatura. Tipo, nós estamos falando de uma expressão que depende da temperatura, certo? Uhum. E a gente já sabe que. Ah, tá. É que eu também falei um negócio errado, né? Quando ele falou aqui que a temperatura da bola é inversamente proporcional à distância, Uhum. eu falei o seguinte: eu falei que era um sobre o raio da bola, Sim. pensando numa bola no centro, né? Então, a expressão mais simples. Uhum. O falar um, porque essa expressão é proporcional, ou melhor, inversamente proporcional. Então não é um aqui, ou melhor, não precisa ser um. A gente tem Uhum. que Pode ser encontrar qualquer valor. essa proporcionalidade. Pode ser qualquer valor. O importante é que esse cara aqui embaixo seja o raio. Tá, entendi. Daí é para isso que você vai precisar da temperatura de 120 graus. Quando eu vi 120 graus, eu pensei que ele estava falando do ângulo do vetor, entendeu? Uhum. Entendi errado, desculpa. Tá, entendi. Não, tranquilo. Daí com isso você encontra o K, só lembrando que nesse ponto, né? Então você joga os valores aqui. Bem, eu sei que você sabe fazer essa conta, então eu já vou te adiantar porque o erro foi meu. O K é 360, tá? Tá. Você já sabe o que tinha que fazer, né? Pegar esse ponto aqui, né? Sim, 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 sim. Tá, Isso daí tá. tudo eu já tava sabendo. Então o K é 360. Tá. Então, se você fez a conta pro um, né? Eu acho que você fez o gradiente já, né? Ou não? Sim. Tá, então a única coisa que você precisa fazer naquela expressão do gradiente é multiplicar 360 por ela, daí já vai estar certa, entendeu? Uhum. Por Tá. exemplo, o teu delta t vai ser, provavelmente está menos o x ao quadrado, menos o quadrado, menos o quadrado, elevado a menos 3 meios, né? Sim. Isso, então vai ser menos 360, né? X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, daí menos 3 meios, né? Daí vezes lá o vetor XYZ, né? Uma forma rápida de escrever o que você fez aí. Provavelmente você pegou esse cara e colocou embaixo todo mundo, não tem problema nenhum. Sim. Provavelmente foi isso que você fez, é o seu padrão de resolução. Mas você Uhum. pode escrever desse jeito também, não tem problema, tá? Tá. Então vai lá.
Tá, acabei aqui. Pode mandar. Pronto. Certo, você escreveu ali como eu imaginei. Deve ser jogou os valores. Embaixo deu 3. É, isso, lá no U. Não, peraí. Sim, É o. É, não. É o. Você tá falando do raio, né? sim, sim, sim. É. Ah, sim, tá certo. Tá tudo certo, não é nada a acrescentar. Então tá bom. Seguinte, a gente vai ter só mais uma hora de aula hoje às 5. Então você Uhum. precisa me trazer exatamente aquilo que você quer ver antes da prova, hein? Tá bom. Pode deixar. Então tá bom. Até mais. Valeu. Muito obrigado, professor. Até Valeu. mais.